Olá, alunos, olá, alunas. Nessa sequência de vídeos, nós vamos tratar das devolutivas da sequência de atividades 1, as aulas 1, 2 e 3, e depois das outras aulas da sequência 1 e a sequência 2, 3, sucessivamente, do caderno Aprender Sempre. A devolutiva é a correção das atividades, ok? Então, pegue aí o caderno de vocês, pegue a apostila, vamos fazer a nossa correção, anotem todas as suas dúvidas para serem tiradas posteriormente. Na página 2, nós começamos a aula 1. Na aula 1, assim como nas 8 aulas primeiras, nessa sequência de atividade 1, nós vamos tratar do gênero descrição. Então, vamos falar de objetos, de descrição de objetos, de pessoas, de lugares, a descrição física, psicológica, ok? Vários tipos de descrição aí que nós vamos abordar. Tudo bem? Então, conto com vocês. Vamos lá? Então, aqui na aula 1, nós tínhamos duas questões a ser trabalhadas, duas questões pessoais, ok? A primeira estava pedindo para vocês listarem umas características físicas e psicológicas de vocês. Então, escrever sobre como você é, o que você gosta de fazer em casa, o que pensa sobre a vida, ou seja, fazer uma descrição sua, pessoal, ok? E a 2, você consegue identificar textos que têm finalidade de descrever pessoas, cenas ou situações? Professor, que textos que são esses? Então, por exemplo, perfis da rede social, você faz uma descrição sua. Uma carta de apresentação, você faz uma descrição sua. Enfim, textos nos quais você vai descrever, né, você mesmo ou descrever alguma outra pessoa. E aqui vinha uma outra pergunta embutida aí também, né? Que classe gramatical foi fundamental para materializar a descrição? Pessoal, principalmente nós temos a classe dos adjetivos. Adjetivo dá qualidade para o ser, qualidade para as coisas. Mas também utilizamos muitos verbos, né? Ela é bonita, note verbo ser e o adjetivo bonita. E por aí vai. Então, nós temos aqui a resposta como a classe fundamental. Aí seria a classe do adjetivo e também a classe do verbo aí que acompanha sempre aí as descrições, ok? Aula 1 seriam essas duas questões bem pessoais, uma introdução aí ao gênero de descrição. Já na aula 2, ela inicia na página 3 aí, tá? Para início de conversa aqui, vai trazer qual a função da descrição. Então é importante, né? A descrição ela vai trazer para próximo do leitor, para próximo da pessoa aí, do interlocutor, aquele objeto, aquela pessoa. Então eu trago aquela sensação, eu trago, né, o objeto, a pessoa, o lugar, o ambiente para a vista, para que o interlocutor perceba o que eu quero, ok? Dei uma lidinha nesse quadro, esse quadro é bastante importante aí para vocês. Na questão 2, nós temos dois textos. Então, o primeiro texto é uma descrição de uma pessoa, isso aqui é importante, tá? Uma descrição de pessoa, enquanto o segundo texto aí, que está na página seguinte, é uma descrição de lugar, de um espaço, tá? Então, eu tenho o texto 1 aí, uma descrição, texto 2 também uma descrição, porém, aí, né, o texto uma descrição de pessoa, o texto 2 uma descrição de espaço, de lugar, e vinham algumas questões para nós respondermos. Vamos à correção. Aí eu tenho a questão A, né, na 2A aí. Qual o objetivo comunicativo do texto 1 e do texto 2? Escreva do lado. Então, o texto 1, objetivo comunicativo, quer dizer, o que ele quer nos passar? Ele está descrevendo uma jovem, está descrevendo uma pessoa, que no caso ali é a Sara sendo descrita, ok? E no texto 2, eu tenho a descrição da casa, né, da sala da casa, os objetos, ou seja, descrição de um ambiente, de uma sala, ok? Na B, após a leitura, preenche o quadro com as informações. Então, aqui eu tinha alguns tópicos aí, né, para nós, né, delimitarmos aí qual dos textos preenche esse tópico aí. Então, que é a descrição de um ser, né, ou de um objeto situado no presente. O que está situado no tempo presente, né, é o texto 1, que é a Sara dizendo eu sou, né, ou seja, ela está se descrevendo naquele momento. Então, lógico, ser o objeto aqui é a jovem, Sara, né? E as palavras que indicam isso são os verbos. Olha, eu tenho, eu sou, eu moro, gosto. Então, tudo tempo presente. Já
a descrição de objeto aí, no caso o objeto, no caso aí o lugar, né, a sala aí, a casa, é o texto 2. A descrição aí, o ser está sendo descrito, é a casa, a sala, os retratos ali. E olha os verbos aqui no tempo passado, né? Aqui é o pretérito imperfeito. Era, parecia, estava, descascavam, havia, ou seja, verbos no tempo pretérito passado. No caso aqui é o pretérito imperfeito, ok? Na aula 3, aí nós estamos na página 5, vamos acompanhar, ok? O que nós temos aí? Primeiro, vai nos trazer 2 exemplos, tá, para trabalhar o quê? A questão dos verbos. E aí ele vai falar da descrição com o verbo usado no presente e com o verbo usado no pretérito imperfeito. Tá? Então, no exemplo 1 aqui, veja que eu tenho os verbos destacados. Tá? Os verbos aqui tem, funciona, possui, tem, estão, funciona, ou seja, são verbos que estão sendo utilizados no tempo presente, ok? Então, aqui eu tenho verbos usados no tempo presente. Enquanto no exemplo 2, o bicho, ó, eu vi, catando. Catando é o gerúndio do verbo catar, tá bom? Então, ele estava catando, veja que aí uma ideia composta, né, catando. Achava, examinava, cheirava, engolia, ou seja, verbos que estão no pretérito imperfeito. Então, vai trazer aí tá? E na sequência, a questão 2, que aí nós vamos responder a ela, também trazendo 2 textos, ok? O texto 1, que é uma carta de apresentação, e o texto 2, que é um relato de um final de uma feira, o próprio nome diz aí, né? O que acontece no final da feira, naquele relato daquela situação, ok? Então, vamos lá para a correção das atividades. A primeira, qual o objetivo comunicativo do texto 1? Se é uma carta de apresentação, o que ela está querendo, né? É a apresentação de uma pessoa, aí, se candidatando a uma função, no caso aí a função de analista de recursos humanos dessa loja criada aí, a Companhia das Roupas, ok? Então, o objetivo é se apresentar, se candidatar a essa função. Na B, qual o objetivo comunicativo do texto 2? Descrever uma cena, né? Descrever o que acontece ao final de uma feira, em determinado bairro aí, ok? Então, aqui no final, note-se que observa-se, né, que apesar de termos a presença aí dos verbos de ação, trata-se de uma descrição de um ambiente, porque muitas vezes os verbos de ação, eles são típicos da narrativa, da história, mas nesse caso ele está servindo para descrever um ambiente. E a C, use verdadeiro ou falso, tá? Então, observando aí, nós teríamos, né, as primeiras 4 questões são verdadeiras, depois a quinta é falsa e as 2 últimas também são verdadeiras. Alguma dúvida que vocês tiverem, anotem aí, mande para o professor, vamos discutir aí isso posteriormente em aula, ok? Então, corrigindo aí junto conosco. Na continuação aí, página 6 ainda, tá? A partir de uma análise atenta, tanto o texto 1 como o texto 2, relacione nas colunas abaixo as formas verbais utilizadas para descrever seres ou descrever objetos. Então, aqui eu tenho o quadro, né? Aí fala assim, na primeira parte, aí à esquerda, descrever pessoas, objetos, cenas no tempo presente. Quais são os verbos que estão ali no presente? Ó, venho, sou, acredito, espero e tenho. São verbos que estão no tempo presente. Já para descrever coisas, pessoas no tempo passado, né? Aí, veja aqui que do lado esquerdo aqui, né, o primeiro, no tempo presente, nós estamos falando o quê? Da descrição da pessoa, né? Da pessoa que está se candidatando à vaga. No segundo é o final da feira, já aconteceu, ele está descrevendo alguma coisa que acontecia. Ó, eram, começavam, apanhavam, pechinchavam, pediam, ó, passeavam, assaltavam, acabavam, hein? Ou seja, verbos aí que estão no pretérito imperfeito, né? No passado. E a alternativa E, a letra E aí, né? Questão E, a seguir apresentamos enunciados cujos verbos, formas verbais, né? A gente chama de formas verbais, são os verbos, estão na terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural, ó, primeira eu, singular, tu e você, né? Ou tu e você, no caso, e ele, ela, que são singulares.
E no plural, nós, vós e eles ou elas, né? Vocês, no caso aí. Então, no plural, eles, elas, ok? Está falando de alguém. No quadro abaixo, então, nós temos que passar o quê? Para o singular. Então, observação aqui importante a fazer, tá bom, pessoal? Então, vamos fazer aqui uma observação importante, olha. Os feirantes desmontavam. Lógico que se eu coloco o verbo no singular, eu preciso fazer a concordância aqui também do sujeito no singular. Então vai ficar o feirante desmontava rapidamente as barracas. As barracas não precisam ir para o singular, apenas o verbo vai concordar aqui. Então o feirante vai para o singular também. Se eu tenho juntavam, o singular é juntava. Só que os meninos de rua juntavam, então ficaria o menino de rua juntava. E aqui eu preciso passar os dois. Vai acompanhar também, né, a concordância, o sujeito. Então, aí, os pedintes estendiam, o pedinte estendia, assim como, né, as mãos aos políticos. Olha, note que aqui as mãos continuam, né, ao político que distribuía, porque os políticos que distribuíam, agora quem distribuía era o político, então ao político que distribuía, ok? Então aí, espero que você tenha acertado tudo aí, hein? Se não acertou, tem alguma dúvida, anote aí que nós vamos solucionar. E a questão 3. Nos gêneros textuais em que há predominância da descrição, qual é a função dos verbos no presente e no pretérito? Pessoal, para que serve o verbo, né? No presente e no pretérito? É para situar. Note a resposta aqui diz, né? Espera-se que o estudante perceba que os verbos no presente correspondem aos gêneros estudados, né, aos fatos da situação aí ocorridos no momento da fala. Presente é o momento da fala. Já os verbos no passado são situações, né, ou as ideias já experimentadas no passado. Verbo no presente, a situação está no momento que eu estou falando, a situação está acontecendo. Verbo no pretérito, no passado, evidentemente uma situação que já ocorreu, que já aconteceu. É isso aí. Aula 4. Então, na aula 4, a aula 4 iniciava com um texto, né? E aí a descrição de experiências. Então, experiências são relatos, né? Eu vou relatar alguma coisa que, né, pela qual eu passei, tudo bem? Então, aí existe, né, um texto, né, um pouquinho mais longo aqui. Eu peguei apenas um fragmento para mostrar para vocês. Vocês devem ter lido o texto todo, ok? Para nós fazermos, então, a correção. Página 8 aí. Vamos lá. São questões alternativas, ok? Então, nós vamos pautar na alternativa correta, mas se você tiver alguma dúvida, mais uma vez, recorra às anotações, recorra ao professor para que eu explique particularmente para você, aí, ok? Para não fique o vídeo tão longo assim para explicar todas. Então, a primeira questão alternativa correta é a. Fragmento textual é possível afirmar que o fragmento textual apresenta características da descrição, pois o autor focaliza a situação descrevendo. Veja bem que algumas pessoas podem dizer que é uma narrativa, mas cuidado, porque eu tenho mais descrição do que narração ali, né? Então, é uma descrição narrativa e não uma narração descritiva, ok? Então, alternativa A. Na 2, já na página 9, sobre o momento em que ocorrem os fatos, podemos afirmar que, alternativa correta B, o autor descreve uma situação já ocorrida, já vivenciada, verbos no pretérito, né? A terceira questão, os verbos estão no pretérito, acabei de dizer, né? No fragmento, se a situação já passou, já aconteceu, o verbo está no pretérito, passado. A 4, assinale a alternativa que descreve o estado do autor, como é que esse autor se sentia, né? Como é que ele estava. Alternativa correta D. Olha lá, então ele estava aí, né? A alternativa que descreve o estado dele, ó, estando ali a ansiedade, ele estava ansioso, né? Era outra, nunca havíamos estado, ok? É o momento aí que está descrevendo a situação dele, como ele está ansioso. E a 5, aí e última, assinale as opções que apresentam problemas quanto à concordância. Gente, bastante atenção, assinale as opções, já está dizendo para você que existe mais de uma, ok? Então, o que tem de errado aqui? Ó? As crianças, no caso crianças, jovens e idosos, chegava. Eu tenho que concordar, se são crianças, jovens e idosos, chegavam. Está faltando um Mzinho aqui para concordar com o plural, que é crianças, jovens e idosos. A C também há o erro aqui, né, quando a gente fala, né, problemas com concordância verbal, erro. Por que concordância verbal, professor? Porque o verbo deve concordar com o sujeito.
não é? Se eu tenho um sujeito composto aqui, o verbo tem que estar no plural, ele está no singular, está errado. E a C também, as pessoas não usavam. Lógico que as pessoas usavam, assim como a E, eu e minha noiva, somos nós, olhava, não pode, né? E nós aqui, eu e minha noiva, olhávamos, né? O lance de janelas e clamávamos pela renovação do ar na sala. Ok, pessoal? Aí, concordância verbal, B, C e E. É isso aí. Alguma dúvida que tiver, entre em contato com o professor. Obrigado, bons estudos e vamos para a segunda parte no próximo vídeo. Valeu!